A primeira turma do STF negou um pedido de habeas corpus para um caso de homicídio alegando risco à sociedade. Na sessão de hoje também foi reconhecido o direito de aposentadoria complementar para um funcionário da Petrobras. O funcionário da Petrobras se aposentou com o salário do INSS. Também passou a receber um complemento da aposentadoria pela Petros, o fundo de previdência privada da estatal. Só que o empregado continuou trabalhando na empresa. E a Petros questionou na justiça a legalidade do complemento de aposentadoria. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o funcionário não precisava romper o contrato de trabalho com a Petrobras para passar a receber o dinheiro. No Supremo, a estatal entrou com um agravo questionando a decisão do TST. Mas a relatora, ministra Rosa Weber, negou o seguimento. Porque não foi observado o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias para cabimento de reclamação ajuizada para efeito de garantir a observância de decisão em recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Os outros ministros acompanharam a relatora, confirmando a decisão do TST. A primeira turma também analisou o pedido de liberdade provisória para José Carlos Santana, acusado de homicídio. O relator, ministro Marco Aurélio, votou favorável. Não cabe supor que solto o acusado, sob os holofotes da justiça, tentará embaralhar a investigação. É preciso que haja um ato concreto. Mas os outros ministros negaram o pedido de liberdade. Duas pessoas, dois autores, coautores matando uma terceira pessoa, primeiro com uma facada e depois com um tiro de calibre 12 na cabeça da pessoa, ou seja, são pessoas que devem ficar, em virtude da própria segurança da sociedade, presos até o julgamento, até porque, como bem salientou eminentemente o relator, já houve até decisão de pronúncia. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, tem outros destaques da primeira turma. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, vários assuntos, vários processos, temas em destaque na primeira turma de hoje. Um deles envolveu o PCC, não é? Exatamente. Apesar da sessão da primeira turma ter sido bastante rápida, muitos habeas corpus da relatoria do ministro Marco Aurélio foram julgados. E, nesse caso, 4 deles envolviam supostamente integrantes desse primeiro comando da capital do PCC. Em um desses habeas corpus, o que se alegava era excesso de prazo na prisão e em outros, um excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes. Ou seja, estava demorando muito para ser julgado e haver uma condenação e, em razão de uma prisão preventiva, até que o processo fosse julgado definitivamente, isso também estava se protelando ao longo do tempo e a defesa vinha alegando, portanto, que deveriam ser soltos ou pelo menos aguardar o julgamento em liberdade. Nenhum dos 4 habeas corpus foram conhecidos pela turma, que por maioria acabou aplicando a súmula 691 do próprio Supremo Tribunal Federal, que entende que contra a decisão do relator no STJ, em sede de habeas corpus, não cabe outro habeas corpus aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, contra a decisão monocrática que nega a liminar do relator, não cabe habeas corpus em razão do que poderia acontecer a chamada supressão de instância. Então, até que o STJ decida e julgue aquele recurso, o habeas corpus que existe lá, o Supremo não pode se manifestar. Essa foi a decisão tomada por maioria, porque o ministro Marco Aurélio, nos 4 casos, entendia sim que os argumentos trazidos eram suficientes para reconhecer o excesso de prazo, tanto na prisão quanto na formação da culpa, e deferia a ordem. Mas acabaram, de uma certa forma, negando, não conhecendo esse habeas corpus. E das informações colhidas nos autos, principalmente da manifestação da Procuradoria-Geral da República, consta que esses habeas corpus, eles são oriundos de uma investigação bastante complexa que envolveriam pelo menos 700 integrantes dessa organização criminosa. Então, em razão dessa complexidade, deveriam vir aos autos comprovação desse lapso temporal estendido para que pudesse ser deferida a liminar no habeas corpus. Mas a decisão que prevaleceu foi o do não conhecimento e a aplicação da súmula. Karina, teve também o caso de um policial federal que faleceu no exercício da função antes de ser efetivado. O que estava sendo discutido nesse caso? Esse caso foi bastante interessante, foi logo no finalzinho da sessão da primeira turma, William. Tratava-se de um policial federal que tomou posse em razão de uma decisão judicial e antes mesmo de ser efetivado no cargo, ele veio a falecer ainda em serviço.
E em razão desse falecimento, os familiares já começaram a receber uma pensão e a União questionou judicialmente esse recebimento da pensão justamente pelo fato dele não ter sido efetivado. E os ministros acabaram confirmando a decisão do Tribunal ACO, no sentido de que é devido sim, porque mesmo ele não sendo efetivo, ele teria falecido em razão do serviço prestado. E nesse sentido acabou confirmando, portanto, a pensão que já vinha sendo recebida pelos familiares em razão dessa prisão do policial federal. Perfeito. Sessão amanhã à tarde? Amanhã, sessão plenária a partir das 14. Mais um encontro com a gente aqui no Jornal Amanhã na quarta-feira. Combinado. Obrigado.